autismo. Quando o diagnóstico precoce de autismo se resolve, o que sobra? Publicado agora em 2019. Então, é possível sim reverter o autismo. Você não pode prometer para o paciente que vai reverter, mas é possível reverter? Sim. Não sou eu que estou falando. Está publicado. Esse artigo aqui, ele mostra 38 crianças diagnosticadas com transtorno de espectro autista por volta dos 3 anos de idade. As crianças foram seguidas por em torno de 4 anos, acompanhadas através de ferramentas objetivas de avaliação e tratamento de autismo. Então, foram submetidas ao CARS, que é o Childhood Autism Rating Scale, que é uma escala para avaliação. E as crianças, efetivamente, ao longo da avaliação, ao longo do acompanhamento, essas 38 crianças passaram a não preencher mais critérios diagnósticos para o TEA. Aqui é um artigo falando sobre síndrome de Rett, que é uma forma grave de autismo, vinculada com mutação genética de gene MSCP2. E aqui é um artigo falando sobre reversibilidade de déficits funcionais e modelos experimentais de síndrome de Rett. Então, se a ciência já está procurando até e propondo mecanismos para reversão funcional de déficits, até na síndrome de Rett, por que eu não posso reverter sintomas de autismo quando há um fator ambiental ou fatores ambientais múltiplos corroborando para aquela criança ter desenvolvido autismo? Voltando naquela pergunta, é uma epidemia genética? Sinto muito, minha opinião é que não. Fatores ambientais estão envolvidos? Sim. Se fatores ambientais estão envolvidos, o autismo pode sim ser reversível ou muito atenuado. Você nunca pode prometer para o paciente que vai reverter 100%. Cada criança é uma caixinha de surpresa, cada autista nenhum é igual ao outro. Você vai ter que fazer o teu melhor e o que você conseguir de melhor para aquela criança, para que ela seja independente, consiga ter uma vida mais próximo possível do normal, ou uma vida normal, é isso que a gente tem que fazer. Doutora, você jura? Como é que você chegou nessa conclusão? Bom, então, eu respondo com outra pergunta. A mãe de autista serve para quê? Serve para aprender com a doença, ir em busca de novos conhecimentos e disseminar o conhecimento sempre que houver oportunidade. Então, eu tenho 2 filhos. Um deles é o Pedro, que está com 4 anos e meio. O Pedro, que foi a minha maior escola até o momento, uma residência de autismo dentro de casa, né? E eu tenho o Arthur, que tem 2 anos e meio, e que, acreditem, no 2º semestre do ano passado, o Arthur teve uma regressão da socialização, passou a apresentar estereotipias, ele já tinha um atraso na linguagem, era um menino agitado, com pouca atenção, e aí no final do ano passado ele passou a preencher critérios para autismo e TDAH. Eu acho que isso foi à toa, acho que Deus não gosta de mim? Não. Ele também está me ensinando e ele também está melhorando, né? Daqui a pouco vai estar igual o Pedro. Vou contar a história do Pedro para vocês. Doutora Daniele Cor é uma médica neurocirurgiã, amiga minha de faculdade, mora na Alemanha. Me relatou que o filho dela, isso quando o meu filho já tinha 1 ano de diagnóstico, né? Me relatou que o filho dela havia passado pelo protocolo de tratamento da Carrie Rivera, que é uma médica homeopata. Ela tem um protocolo que ela utiliza em mais de 70 países. E aí ela foi a primeira médica mãe de autista que falou para mim que ele tinha mais o que fazer além das terapias de reabilitação. E que são fundamentais, tá, gente? Eu não vim aqui para dizer que não precisa fazer fono, que não precisa fazer TO, que não precisa fazer psicoterapia. Precisa, são fundamentais. Elas atuam na outra ponta, na estimulação do neurônio que está viável. O que a gente vai tentar fazer com a medicina integrativa é tratar essa ponta de cá, que consiste em fazer tudo o que a gente pode do ponto de vista médico para que aquele neurônio tenha a melhor condição de funcionar, otimizar a neuroplasticidade, etc. Tá? Então, na época, quando eu tomei conhecimento desse protocolo, eles já tinham uma estatística, essa médica tinha uma estatística de mais de 300 crianças que haviam perdido os critérios diagnósticos para a TEA. Aí que meu queixo caiu. Então, o que a gente fez com o Pedro? Primeiro, a gente retirou o glúten, que era o passo 1 do protocolo da Carrie.
ele tinha até 20 palavras novas por mês em dezembro de 2016. A gente todo mês contava quantas palavras ele falou. E a gente ia acompanhando junto com a fono para saber se estava melhorando, se não estava. Então, em dezembro de 2016, a contagem de palavras dele foi de 20 palavras. Por volta do dia 4 de janeiro de 2017, a gente começou a dieta sem glúten. Aí tiramos o glúten, logo após a gente tirou leite também. E aí, ele aumentou para 120 palavras novas em janeiro de 2017. Então, uma mudança expressiva. E a única coisa que eu mudei foi a dieta. Não fiz a avaliação individualizada nem coisa nenhuma. Eu simplesmente sigo o protocolo da Carrie. Tirei o glúten. Daí ele passou a fazer contato visual. Né? Isso tudo que eu vou colocar aqui é a minha percepção dentro de casa. Eu, do pai, da babá, etc. Né? Então, ele passou a fazer contato visual, que era muito pobre o contato visual que ele fazia. Melhorou a atenção, melhorou o nível de interação. Parece que você tinha tirado uma venda dos olhos dele, porque ele passou a... Né, a gente tinha a sensação de que, nossa, ele está percebendo que eu existo, que eu estou aqui. Depois de 8 meses nesse protocolo, o Pedro parou de progredir. E aí, parou, na verdade, assim, já tinha um tempinho que ele estava ali só patinando, não seguiu aquele curso de melhoria que ele estava tendo nos primeiros 4 meses de tratamento integrativo. E aí, nesse momento, é que ficou claro que era necessário individualizar o tratamento dele, e aí ele voltou a progredir. Em janeiro de 2017, quando começou o tratamento integrativo, o Pedro tinha um ATEC de 68. O ATEC é uma sigla em inglês que significa Autism Treatment Evaluation Checklist. Então, é um checklist de avaliação de tratamento de autismo. Né? Quanto maior a pontuação, pode ser até 180, pior o nível de autismo que a criança apresenta. Né? Maior o número de sintomas, né? Então, 68 era a pontuação dele antes de iniciar o tratamento integrativo e antes de iniciar a dieta. Em fevereiro de 2019, depois de 2 anos de tratamento integrativo somado às terapias convencionais de reabilitação, o Pedro foi para um ATEC de 17. Sendo que quando as crianças chegam no ATEC de 10, frequentemente elas não preenchem mais critérios diagnósticos para autismo pelo DSM-5, ou tem sintomas assim bastante sutis. Então, o Pedro hoje é uma criança funcional. Hoje eu não tenho mais a preocupação de se vai reverter 100% os sintomas de autismo dele, porque o contato visual dele não é 100% normal, mas ele faz bastante contato visual. Né? Ele já interage super bem com as outras crianças. Do ponto de vista cognitivo, hoje ele não deixa nada a desejar. Do ponto de vista pedagógico, com os outros coleguinhas em sala de aula, ele, inclusive, segundo relatos, não sou eu que estou falando, hein? Relato da psicóloga que coordena o tratamento de terapias dele, a psicóloga supervisora do caso dele, que é quem visita a escola para saber como é que estão as coisas. Segundo ela, ele tem um aproveitamento do conteúdo pedagógico que é até acima da média dos outros coleguinhas. Né? Então, uma criança que está alfabetizando, 4 anos e meio, já sabe escrever o próprio nome, já sabe ler o próprio nome, não deixa a desejar nada em relação a isso. Então, o Pedro é uma criança que eu tenho certeza que, se ele não melhorasse nada daqui para frente, ele já tem o caminho livre para ele ter uma vida normal, para ele conseguir entrar numa faculdade, para ele conseguir casar, ter os filhos dele, para conseguir ter uma vida normal. Né? E com uma mãe que persegue até o último minuto o que tiver de melhor, tenho certeza que ele vai melhorar mais ainda. Bom, mas os déficits neurológicos eles não são perenes. Né? Como é que pode uma criança perder o diagnóstico de TEA? Através da neuroplasticidade e neurogênese. Então, como é que funciona essa questão da neuroplasticidade? A gente tem um tempo ali, a partir de tal idade não tem mais o que esperar? Não. A neuroplasticidade, ela de fato é maior até os 3 anos de idade. Né? Quando você tem um diagnóstico precoce, daí a importância do diagnóstico precoce, quanto antes você diagnosticar, tanto antes você vai intervir. Né? Então, até os 3 anos de idade é maior essa capacidade dele de neuroplasticidade. E a neurogênese, e a formação de neurônios novos? Desde 1998, a ciência descobriu, isso está publicado, que nós temos capacidade de formar neurônios novos. Né? Não só em
criança, mas cérebro de adulto também. E por isso que eu quero ampliar essa visão no que eu estou falando aqui, não só para autismo, mas outras doenças neurológicas que você acha que não tem mais o que fazer, porque neurônio lesado morreu, não tem mais o que fazer. Me desculpa, mas tem neurogênese. Tem neurogênese até no cérebro de adultos. Aqui, publicação de 2002. Olha esse daqui. Neurogênese no cérebro de adultos. A morte de um dogma. Publicado na revista Nature Reviews Neuroscience. Aqui não está aparecendo o ano, mas essa publicação aqui foi do ano 2000. Né? Então, você quer uma revista de peso melhor do que a Nature Reviews Neuroscience para dizer que morreu... Alô? Desculpa. Para dizer que a gente faz neurogênese, sim, no cérebro de adultos. Nós temos células-tronco no nosso organismo, temos células-tronco no nosso sistema nervoso. As células-tronco se diferenciam em neuroblastos, os neuroblastos se diferenciam em neurônios adultos, e a gente, sim, tem o que fazer para que esses indivíduos tenham uma vida melhor. Não é? Se a gente conseguir tirar da frente aquilo que atrapalha o neurônio de desenvolver, você vai conseguir que o desenvolvimento neurológico consiga seguir o seu curso. Quais são as bases para o tratamento integrativo do autismo? Então, vamos lá. A primeira coisa é entender que o autismo não é uma doença exclusiva do sistema nervoso. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, pensar e fazer é ajustar o terreno biológico, que é uma teoria desenvolvida pelo Dr. Alfred Pischinger. O Dr. Alfred Pischinger foi um médico histologista e embriologista austríaco, considerado o pai da histoquímica e criador do conceito de sistema básico de Pischinger. Ele descreveu o papel do tecido conjuntivo, ou também chamado matriz extracelular, em torno da célula, descobrindo o extraordinário papel regulador do mesmo. Até então, tinha sido considerado essa matriz como apenas um estofamento de tecido simples e apoio, de sustentação. Mas Pischinger identificou nele as mais elementares funções vitais básicas, como a partilha da água, oxigênio, eletrólitos, nutrientes, regulação ácido básica, manejo de radicais livres e tudo relacionado a sistemas de defesa não específicos. Né? Em 58, ele se tornou chefe do Departamento de Histologia e Embriologia da Universidade de Viena, onde permaneceu sua aposentadoria até 1970. Então, era um homem da ciência, certo? Pois bem, o tecido conjuntivo, também chamado matriz extracelular, é um líquido que banha todas as nossas células e extrai os seus nutrientes e contribui com as suas toxinas como um produto do seu metabolismo normal. Ou seja, a gente come, processa o alimento e o intestino joga para fora, né? Através das fezes. A célula também come, ela come comidinha, elimina suas excretas e quem faz essa distribuição de nutrientes e recolhimento das excretas é a matriz extracelular. Se essas toxinas sempre de natureza ácida se acumulam ao redor das células, a célula se sufoca e pode reagir de várias maneiras. Por meio de um processo de hidratação, então a célula se enche de água, que dissolve os ácidos externos que a queimam, ou ela pode morrer por apoptose, ou ela pode absorver cálcio dos ossos para mudar o pH, para alcalinizar o meio, ou ela pode mutar para um estilo de vida ácido e não alcalino, e assim ela consegue sobreviver, como é o que acontece nas células cancerosas. Antes de Pischinger, acreditava-se que os capilares arteriovenosos terminavam dentro da célula, mas isso não acontece diretamente. Eles transportam oxigênio e nutrientes para o oceano interno, que é o tecido conjuntivo. Então, aqui, uma ilustração do sistema básico de Pischinger. Você tem aqui o capilar da arteríola aferente, que vem trazendo oxigênio, glicose, proteínas, ácidos graxos, todo tipo de nutriente para que se difunda para a célula. Serve de comidinha para a célula, e aí, na hora de excretar, gás carbônico, amônia, vai excretar, vai jogar fora? A arteríola venosa vai levar. Para quem? Vamos excretar pelo pulmão, vamos excretar pelo fígado, vamos excretar pelo rim, que são os nossos órgãos de detox, certo? E a pele, que é o maior órgão do ser humano, que é uma importante ferramenta de detox também. De forma bem sintética, aí desconfigurou um pouquinho aqui. Bom, de forma bem sintética, a gente pode resumir em 3 etapas o raciocínio que a gente precisa seguir no tratamento integrativo do autismo. Isso, na verdade, vale para qualquer doença, tá, gente? Etapa 1, remoção.
Identificar e remover fatores tóxicos e limitantes. Etapa 2, reposição e reinoculação, em que a gente vai fazer blindagem celular e reposição de nutrientes. Então, aqui nessa fase já está naquela história, cytotoxina e intravitamina. Ensinar aprendizado celular. Se ela tem que aprender, como é que ela faz para aproveitar esses nutrientes. Aí a gente pode fazer suplementação, oligoterapia, essas coisas todas, né? E etapa 3, que é a reabilitação, em que a gente vai otimizar a neuroplasticidade. Então, na etapa 1, que é o que a gente vai falar na maior parte da aula, porque afinal de contas, se a gente tem essa questão dos fatores ambientais como importantes fatores no desenvolvimento do autismo, o maior trabalho nosso vai ser tirar da frente o que está atrapalhando, certo? Então, a alimentação é a primeira coisa. 90% do tratamento é alimentação. E é o calo no sapato 90% das vezes. Ai, doutora, mas ele vai deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Tem paciente que nem volta. Tem paciente que quando fala, você vai ter que tirar isso, isso, isso. Mesmo sendo avaliação individualizada, hein? O paciente some. Às vezes, quando percebe que a dificuldade está grande, ou quando tem pouca esperança de que vai conseguir tirar os alimentos. É duro, né? Mas precisa. Então, mais importante remover o que atrapalha do que introduzir o que faz bem. Ah, doutora, mas e se eu der umas vitaminas, se eu encher de vitamina B12? Não adianta, eu não posso comer aquele alimento que você falou que não era para comer? Me desculpa, não. Faz muito mais mal eu manter um alimento que não faz bem para aquela criança, que está gerando um baita de um estresse oxidativo, do que eu encher de vitamina. Então, precisa seguir um raciocínio lógico, sequenciado, e a primeira coisa é tirar o que está atrapalhando. Bom, a gente vai falar sobre o papel do glúten e do leite nos próximos slides, que são alimentos, em geral, altamente inflamatórios. E aí a gente vai passar pelo know-how disso, por que isso acontece, qual é a lógica, o que tem de publicação a respeito disso. Detoxificação de metais tóxicos, também ditos metais pesados, mas lembrar que a terminologia correta é tóxico, porque nem todo metal tóxico é pesado. Você tem o alumínio que é leve, tem um peso molecular leve, mas ele é tóxico. Tá? Então, detoxificação de metais. Eu ainda não achei uma pessoa que não tivesse, um autista, que não tivesse metal para remover. Outros fatores epigenéticos, entre eles a poluição eletromagnética, que é um inimigo silencioso e invisível. Infecções subclínicas. Isso aqui para dizer de forma sucinta. Tá?